Você sempre teve vontade de viajar? Como que foi a sua primeira viagem? Então, eu sempre fiz viagens mais curtas, né? Porque eu amo viajar desde que eu acho que eu nasci. E sempre foi meu sonho de criança ir pra fora, morar um período no exterior, ter essa experiência. E aí, quando eu tinha 24 anos, eu comecei esse movimento indo fazer um intercâmbio de inglês na Irlanda. Porque, na verdade, eu precisava ter um motivo para eu sair, sabe? Se eu fosse só simplesmente ido como uma mochileira e tudo mais, eu acho que eu mesma, na época que eu estava construindo uma carreira, eu não teria coragem. Então, eu trouxe o intercâmbio do inglês justamente para me dar uma motivação, assim, uma justificativa mais plausível para minha família, de que eu estava indo embora. Eu tava indo viver um pouquinho longe de vocês, outro país. Mas é motivo bom, tem que fazer um Lógico, curso. com certeza. Eu acho que eu vou ter que fazer a mesma tática. Vamos lá. Funcionou. Aí eu fui aos 24 anos para Irlanda. O que era para ser 8 meses, eu me apaixonei pelo país demais, assim, tipo, perdidamente. Durou 2 anos. Então, eu fiquei 2 anos lá, morando, convivendo com a cultura irlandesa. Foi uma experiência maravilhosa, bastante crescimento mesmo pessoal. E aí, a partir disso, desses 2 anos, eu tinha conhecido meu ex-namorado lá, na Irlanda, que é um mineiro brasileiro mesmo. Nossa, brasileiro mesmo. Eu até ia perguntar se era de lá. Não sai do Brasil, vai conhecer um mineiro lá na Irlanda. Enfim, conheci ele. E aí, quando deu 2 anos, a gente queria ir embora, só que a gente queria fazer um mochilão. E a maioria das pessoas, dos estudantes que vão para a Irlanda, fazem um mochilão de mais ou menos um mês de duração. E a gente queria fazer uma experiência um pouco diferente. A gente começou a pesquisar como viajar barato e por mais tempo. Esse foi o nosso Google. Eu escrevi Chique. como viajar mais barato e por mais tempo. E aí foi vindo muito conteúdo e muitas opções de como fazer isso de uma forma mochileira. E aí foi que a gente pegou as nossas malas, transformou tudo que eu tinha de uma casa, e todas as minhas roupas, todas as minhas peças, em 8 quilos num mochilão, contando com o meu notebook, com sapato, eu tinha um tênis e um chinelo, 8 blusas, 2 calças, alguns biquínis. E era isso. Essa era a minha vida minimalista, né? Que começou assim. E aí a gente começou a viajar. Nosso primeiro destino foi para Marrocos. E foi muito incrível, porque a gente viajava num sistema de mochilão bem barato. Bem barato mesmo, porque a ideia era viajar por mais tempo possível. Então, para se locomover de um lugar para outro, a gente ia de carona. Bem naquele sistema de pegar carona, colocar o dedo lá na estrada, uma plaquinha com o próximo destino e pegando as caronas no meio do caminho. Então você só conseguia... Tinha uma plaquinha pra onde vocês queriam ir, para as pessoas pararem ou não? Sim, a gente fazia essa plaquinha. Então pegava um papelão mesmo, escrevia lá com um canetão que a gente tinha. Né, o kit mochilão era um canetão. O canetão era uma plaquinha pra pagar e escrever de novo. Plaquinha nada, era qualquer papelão que a gente achava na rua. Na rua, nossa. E a gente escrevia e ficava na estrada lá, com aquele ponto onde a gente queria chegar. Não necessariamente a pessoa que parava ia levar a gente até o destino final. Então, vários momentos a gente teve que pegar várias caronas até chegar no destino. Então, não vai do ponto A ao ponto B, mas vai parar um pouquinho antes. Daí a gente desce, pega de novo carona, até você chegar no seu destino. Bem maluco desse jeito, porque às vezes a gente não chegava no nosso destino. A gente chegava numa cidade e outra. Né? A gente ia muito pelo que a vida nos levava. Né? Tem que ser desapegado também, né? De não querer seguir nesses planos nossa, eu preciso chegar lá. A gente não tinha muitos planos. Eu sempre fui uma pessoa virginiana, né? Então, bem controladora, a menina da planilha. Eu quero ir no hotel tal, vai chegar o transfer no aeroporto, que vai me levar lá, no dia tal eu vou fazer isso, no outro dia eu vou fazer isso. Eu queria tirar isso um pouco de mim, porque era muito forte, muito presente. E me livrar dessa coisa do controle. Então, durante esse tempo que a gente passou, que foram 1 ano e meio, quase 2 anos, eu fiquei muito no fluxo da vida. Então, eu deixava que a vida me surpreendesse. Eu tinha muito positivo na minha cabeça de que ia dar certo. E, surpreendentemente, sempre dava certo. Que bom. Mesmo sem o plano. Então, muitas vezes eu queria chegar em tal lugar, assim, que era um mini controle que eu tinha de querer chegar lá,
mas às vezes não conseguia, me levava para outra cidade, que naturalmente as coisas iam acontecendo. E era incrível também. E aí, além de economizar com o transporte, a gente também economizava muito com outros custos que são bem altos de viagem, que é hospedagem e alimentação. Então, a gente fazia um sistema que chama Workaway, que é uma plataforma de viajantes que você se conecta com pessoas ao redor do mundo. E lá você faz um perfil como se fosse um currículo mesmo seu de trabalho, colocando as suas habilidades, as suas experiências, contando de você e tal. E aí, a partir dessa plataforma, eu ia encontrando trabalhos em que eu trocava algumas horas do meu dia por hospedagem e por alimentação. Então, eu economizava nesses 3 custos que eram os mais altos dentro de uma viagem, né? Que é alimentação, transporte e hospedagem. E isso era trocado, tipo, as horas que você trabalhava era trocado pelas horas que você dormiria no lugar? Ou era, tipo, pago em dinheiro pra você e daí esse dinheiro você pagava o local que você ia dormir? Não, era realmente um sistema de troca. Então, a gente já tinha todo o acordo antes. O que eu ia fazer no lugar, do que eu ia trabalhar, quantas horas iam ser por dia, quantas vezes por semana e o que eu tinha direito. Então, eu sempre tentava pegar lugares que era hospedagem e 3 refeições, pelo menos. Junto. Então, Sim. no que você trabalhava ali, as horas, você já sabia que ia ter em troca tudo aquilo. Eu ia ter em troca aquilo e ia economizar.